Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Eu tinha proposto falar sobre algo, mas, vamos dizer assim, corriqueiro na minha vida, dar uma palavra que eu já estava acostumada a pregar. Mas desde ontem essa palavra está queimando no meu coração e eu tenho que obedecer ao Espírito Santo. E como o pastor Jarmuth já declarou aqui, que esse culto é para Deus, é sobre Deus e é para Deus. E estamos agradecendo a Deus pela vida da Débora, mas nós precisamos obedecer à direção que o Espírito Santo nos dá. Então, debaixo dessa liberdade no Espírito, com muito temor e tremor, porque eu sei que esse altar é santo, que os pastores que pisam aqui não são perfeitos, como eu não sou, ninguém é perfeito aqui. Se você se acha perfeito, me procura aqui no final que eu vou orar por você, vou chamar o psiquiatra também para te passar uma medicação. O irmão psiquiatra ali, que eu vou pegar o número dele também, né? Mas é um lugar sério, é uma igreja que prega a palavra de Deus, onde eu tenho aprendido a santa e poderosa palavra de Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja, por esse altar. E essa palavra que você com certeza conhece, se você é evangélico, e se você não é, você vai conhecer hoje. Eu quero ler uma parte dela, e depois você mantém sua Bíblia aberta, no primeiro livro de Samuel. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, um efrateu, e ele tinha duas esposas. Essa parte eu não gosto, mas está na Bíblia. E o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia da sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Outras versões dizem que era uma porção dobrada. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela, Ana, chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, e essa palavra queimou no meu coração muito, de ontem para hoje: Ana, por que choras tu? Por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Só até aqui nós vamos ler. E obrigada, Deus, pela tua poderosa palavra. Nós lemos aqui o começo de um capítulo que aborda a história de uma família. Uma família nos tempos bíblicos, uma família israelita, uma família que tinha todos os seus dilemas e problemas, uma família, claro, que era peculiar a um tempo, a uma cultura. Naquele tempo, a Bíblia narra, não quer dizer que Deus aprovava, mas a Bíblia narra que quando um homem casava com uma mulher e ela não tinha filhos, ele poderia ter outra mulher para que ela lhe desse filhos e suscitasse uma descendência para ele. E a gente já sabe quantos e quantos problemas foram gerados por causa dessa situação, por causa de famílias que abraçaram esse estilo de vida. E graças a Deus isso não existe mais. Imagina se a gente está aqui hoje homenageando a Débora e o pastor Jarmuth tem outras mulheres que não eram preferidas dele. Ia dar uma confusão isso, gente.
Graças a Deus que esse tempo acabou. Mas naquele tempo, isso era permitido. E Eucana tinha 2 esposas. A Bíblia diz que a uma ele amava profundamente, de todo o seu coração. Ele era apaixonado por ela, igual o pastor Jarmute é assim apaixonado pela Débora, igual o Odilon é apaixonado por mim, igual o seu marido é apaixonado por você, mulher. Eu não vi um glória. Fala assim, se não é, vai ficar hoje. Ou vai passar a demonstrar hoje. E todos os anos, esse homem ia com as suas mulheres, todos os seus filhos, para sacrificar em Siló. Ele vinha de Ramataim Zofim, que era uma região que ficava mais ou menos 40 quilômetros de Siló, onde estava o tabernáculo, e a arca de Deus ficava lá, onde o povo vinha de todos os lugares para adorar o Senhor ali, porque havia sido estabelecida uma cultura que o povo viajava de onde estivesse para adorar o Senhor em Siló, onde estava Eli, o sacerdote, com os seus filhos, que não eram fluxicheiros, mas isso é outra mensagem. E as pessoas iam adorar a Deus naquela região montanhosa, era difícil chegar lá. Eles tinham que fazer uma viagem cansativa, exaustiva, não era como nós que íamos, sabe, que viajamos de avião ou no nosso carro confortável com o ar-condicionado ligado. Eles iam caminhando, iam em cima de animais, os que podiam, com os animais para serem a oferta, porque eles iam oferecer ofertas ao Senhor, então eles tinham que levar a oferta, eles tinham que levar os filhos, eles tinham que levar a bagagem, as tendas, muitas vezes onde eles ficariam hospedados, eles também carregavam. E Eucana, ele fazia essa procissão em direção a Siló todos os anos. Deu tempo de Penina ter filhos, muitos filhos. Deu tempo de tanta coisa acontecer na vida de Ana. Mas o que ela tanto queria não acontecia. Ela não engravidava. A sua madre havia sido fechada. E pasmem vocês, a Bíblia diz, nós lemos aqui, fechada por Deus. Existem situações na nossa vida, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, que causam tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta angústia, que nós pensamos assim, só pode ser Satanás, só pode ser o diabo, o capiroto, o adversário, isso aqui deve ser macumba, deve ser feitiçaria, não é possível, deve ser maldição hereditária. Quem aqui já parou para pensar na sua vida e ficou assim, pensando, meu Deus, de onde vem isso? Por onde entrou esse mal? Por que isso está acontecendo? E eu imagino que Ana, ela passou por esse lugar também de incertezas e de dúvidas, mas ela não ficou nesse lugar. O que eu acho bonito na história de Ana é que, e eu me identifico muito com ela, é que ela estava frustrada sim, ela estava angustiada sim, ela estava passando por uma aflição severa sim, mas ela foi adorar a Deus. Ela não ficou prostrada no lugar onde ela estava, que era Ramataim Zofim. Ela não ficou na sua cidade dizendo, vai você adorar, porque já faz anos que eu busco do Senhor esse milagre e nada acontece. Não, ela foi arrastada, mas foi. Ela foi chorando, mas foi. Ela foi gemendo, mas foi. E a Bíblia diz no Salmo 126 que aqueles que vão andando e chorando, lançando a semente, um dia certamente eles voltarão, trazendo consigo os seus molhos. E não é de qualquer jeito, é com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. Quem aqui nessa noite acredita que Deus tem alegria para derramar sobre a sua vida? E esse momento está marcado no calendário do céu. Porque às vezes nós olhamos assim para Débora, vestida com esse blazer que eu vou pedir emprestado para fazer um show semana que vem, e a gente pensa, meu Deus, não deve ter problema, é uma vitrine essa família. Pastor Jarmute, 50, todo gatinho, até cabelo nasceu, gente.
Está muito melhor agora do que quando eu conheci há 35 anos atrás. A Débora está mais linda. Os filhos lindos não entendem os processos que eles viveram, para que eles tivessem autoridade para estarem aqui hoje sendo homenageados, sendo honrados, para que eles pudessem estar aqui hoje mentoreando cada um de nós, sendo conselheiros. Nós queremos a promessa, nós queremos o projeto, mas nós não queremos os processos. Vamos ser sinceros, os processos são muito dolorosos. Mas se você não tivesse passado pelo processo que você passou, você não seria a pessoa que você é hoje. Eu vim aqui para dizer para alguém que aquilo que não te matou até aqui vai te autorizar a ministrar sobre a vida de outros amanhã. Você acredita nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Aquilo que não te matou, aquilo que não te derrotou, está te dando autoridade para que você possa ministrar sobre a vida de outros. O apóstolo Paulo falou certa vez aos Coríntios: bendito seja o Deus e Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que nós possamos consolar os outros com a mesma consolação com a qual temos sido consolados da parte de Deus. Se você aguentar o processo, você vai viver o projeto. Ana estava no processo, ela estava sofrendo, ela estava chorando, mas ela foi com o marido. Só que a Bíblia diz, nós lemos aqui, que ela chorava e não comia. Repita comigo: chorava e não comia. E nem tinha irmão Jairo. Não tinha irmão Jairo. Olha que interessante, as ofertas pacíficas, elas eram levadas em forma de gratidão a Deus. E nós aprendemos que uma parte era deixada no altar, sacrificada ao Senhor. A outra parte dessa oferta era entregue para os sacerdotes e sua família, para o sacerdote, no caso, Eli, e sua família. E a outra parte era para ser comida, para ser digerida pela família que estava ofertando. Nós aprendemos isso, não é? A tríplice função da oferta. Você aprendeu isso aqui se você é da DEVEC, que a oferta ela tem essa tríplice função. Uma parte você entrega no reino, a outra parte você usufrui, e a outra parte você entrega no altar do Senhor. E aquela família estava fazendo tudo dentro da vontade do Senhor. Eles estavam obedecendo ao Senhor, eles estavam entregando ali a sua oferta pacífica a Deus. E nessa hora era que Eucana dizia assim, na hora deles terem essa refeição, que era como se fosse um momento sagrado, uma refeição sagrada, porque tinha a parte de Deus, a parte do sacerdote e a parte da família, a parte deles, porque eles tinham que usufruir. Deus já estava ensinando para eles ali, que aquilo que eles recebessem de Deus era também para o usufruto da família. E eles se assentavam para ter essa refeição sagrada, e ele dava a Ana uma porção mais excelente, porque ele a amava. Só que havia uma rival, que representa aqui para nós o inimigo das nossas almas. Porque quem é o adversário, né? O diabo. E aqui ela é chamada de adversária de Ana. Ela está sendo aqui uma tipologia do inimigo, porque a Bíblia diz que ela a provocava continuamente, ano após ano. E a musiquinha dela dizia: eu tenho filhos, você não tem. E Ana chorava e não comia, chorava e não comia. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui uma pessoa que não estava conseguindo desfrutar da beleza do momento por causa da preocupação com aquilo que ela desejava para o futuro. Você já se viu nesse lugar? Já se imaginou? Ou está se lembrando de algum momento na sua vida
em que você tinha tantas coisas lindas para celebrar, para viver, para se alegrar, mas você não conseguiu por causa da sua ansiedade, da sua preocupação com algo que você desejava profundamente no seu coração? E eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, minha amada irmã, o adversário sempre vai querer roubar, ofuscar o brilho daquilo que Deus está fazendo na sua vida no presente. Então eu vim lá de São Paulo para te dizer: não permita que o diabo acabe com a tua festa hoje. O que você tem hoje é um presente de Deus, é por isso que tem esse nome. Certa vez Jesus, ele disse isso. Em Mateus capítulo 6, ele nos ensinou dizendo que não deveríamos andar ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveríamos de vestir, de comer, porque a vida era mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta, mas deveríamos olhar para as aves dos céus, como Deus cuidava delas, essas aves que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Tem alguém aqui preocupado com alimento, preocupado como é que vai pagar o boleto? Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem boleto para pagar, se você tem problema para resolver, graças a Deus, é porque você está vivo. É melhor ser alguém que é um solucionador de problemas do que alguém que causa problemas. Eu já fui alguém que reclamou demais, porque os boletos mais caros vinham sempre na minha mão para eu pagar. E eu pensava assim: meu Deus, que luta! Como é que eu vou conseguir lidar com isso? É tanta gente para ajudar, são tantos parentes precisando de ajuda. Mas se Deus te colocou no lugar de honra, melhor coisa é dar do que receber. E se você tem para dar, é porque você está numa posição que Deus te colocou. Agradeça a Deus por esse privilégio. Ana não conseguia desfrutar daquele momento, da refeição sagrada. Ela não conseguia comer a porção excelente, a porção dobrada que o seu marido colocava na mesa para ela. Ela estava sendo honrada, ela estava sendo amada, ela estava sendo exposta como a mulher que ele amava de fato. Mas ela não conseguia celebrar isso, porque ela estava triste, focada em um problema. Querido, deixa eu te dar um conselho aqui, porque a minha vida também não é perfeita, nunca foi. Eu sou uma mulher que já atravessou muitas dores, muitas lutas e ainda atravesso, mas eu tomei uma decisão: eu não vou viver sangrando, eu não vou viver aos pedaços, eu não vou viver focada naquilo que eu ainda não tenho, eu vou viver focada naquilo que Deus é. Ele é o centro da minha vida, Ele é o Deus que eu adoro, Ele é o meu fôlego, Ele é o meu tudo, Ele é o ar que eu respiro, Ele é a força que me conduz, Ele é aquele que um dia vai me buscar para um lugar onde não vai haver mais dor, nem tristeza, nem pranto. Ele é o meu Senhor. E se você permitir, Deus sai desse lugar de soberania na sua vida e entra a tua dor, entra o teu problema, entra o que te falta. E Deus não quer que você passe o resto da sua vida se arrastando. Você já imaginou se Abraão tivesse passado a vida toda esperando a terra prometida que Deus falou que daria a ele? Existem promessas na vida de Abraão que só a sua posteridade viu. Existem promessas que nós estamos vivendo e Abraão não soube em vida. E um dia nós celebraremos essas promessas na eternidade. Existem coisas que Deus vai cumprir na sua posteridade, e eu profetizo que na minha também, em nome de Jesus. Mas enquanto a tua vitória não vem, enquanto o teu milagre não vem, existe um milagre para ser vivido hoje. Sabe qual é esse milagre? Você, o milagre é você. Continue adorando a Deus, por poder abrir os seus olhos todos os dias e dizer: Deus, as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida hoje. Eu abri os olhos, eu estou vivo, eu vou seguir em frente, eu tenho alguém para abençoar, eu serei abençoado.
eu estou pronto para viver o próximo milagre, mas entre a promessa e o cumprimento eu vou viver a vida abundante que tu tens. Alguém concorda com essa palavra? Não permita que a afronta te roube a alegria dos bons momentos que Deus preparou para você. Eu estou tão feliz por poder estar aqui hoje, celebrando mais um ano de vida da Débora. Porque quando eu conheci a Débora, a pastora Débora, ela estava em luto. Ela estava aos pedaços. Ela estava arrasada. Não sabia como sair daquele lugar de dor. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. São palavras de Jesus. Mas as aflições não precisam nos possuir para sempre. Existem momentos na nossa vida em que parece que estamos mergulhados em aflição. E estamos mesmo. Estamos mesmo. Mas eu quero que você entenda que isso é transitório, que isso é passageiro, que isso não é eterno. A sua vida não tem que ser uma sucessão de momentos horríveis com alguns momentos de alívio. A sua vida tem que ser uma vida de paz, com algumas interferências da tribulação. Porque não é só sobre dor. Jesus não veio aqui para a gente viver carregando um fardo. Pelo contrário, Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu acredito nisso de todo o meu coração. Deixa eu seguir em frente aqui, porque eu quero comer bolo. E eu estou empolgada. E às vezes nós olhamos para todos os lados e não sentimos, não vemos nada acontecendo. A verdade é que se Ana fosse viver apenas pelos seus sentimentos, com certeza ela não teria tido forças para caminhar até o templo, para caminhar até aquele lugar de adoração, para ir lá orar, derramar o seu coração diante do Senhor, como eu vi Débora fazer tantas vezes, e ela me inspirou a fazer o mesmo quando eu precisei ser curada no meu tempo de luto, no meu tempo de dor. Não pense que ninguém está te observando na hora da tua dor. Você está sendo visto. Até a maneira como você sofre é um testemunho. Eu não estou dizendo que você tem que fingir que não está sofrendo, mas eu estou dizendo que você não precisa sofrer como quem não tem esperança, porque isso a Bíblia me ensina. E Ana, ela se dirigiu até o templo. Tem hora que você vem para a casa de Deus mesmo sem sentir vontade. Tem mais alguém além de mim que faz isso? Pelo amor de Deus. Às vezes eu chego em casa, gente, 3 da manhã, e no outro dia de manhã tem culto na igreja, e eu vou ter uma agenda também domingo à noite. O que é que eu faço? Levanto, agarro o meu marido lindo, bonitão, e vou para a igreja adorar o Senhor, porque eu também preciso me alimentar. Eu preciso receber de Deus a direção, a palavra. Sabe, eu não posso viver sem esse comissionamento. A igreja não é um lugar dispensável, não é negociável para mim estar aqui. Eu preciso estar na casa de Deus. E Ana foi para a casa do Senhor. Ela não foi porque ela estava sentindo vontade, ela não foi porque ela estava sentindo um arrepio, ela foi porque ela realmente sabia. Tem hora que você tem que viver do que você sabe, não é do que você sente. Ela sabia do poder de Deus, sabia tanto que ela orou e não abriu a boca. E a gente lê aqui nesse capítulo, esse momento tão peculiar, icônico na vida de Ana, quando ela foi confundida com uma bêbada. Você já foi confundido com alguma coisa na sua vida? Eu já fui confundida com endemoniada. Sério? Quando eu tinha 16 anos de idade, subi no púlpito para cantar com o grupo Altos Louvores, na igreja Batista Trindade em Niterói. Era um microfone com fio que eu estava segurando. Me falaram assim: passa esse outro microfone aqui para a Léa Mendonça, que cantava no Altos Louvores comigo. Quem lembra aqui da época do Altos Louvores? Antigos, muito antigos. E aí eu peguei o microfone. Na hora que eu peguei o microfone, pastor Jarmuth, eu tomei um choque, comecei a me tremer assim, ó. A igreja estava tendo problema.
com a rede elétrica e quase que eu morri ali, se não fosse o bom senso do guitarrista que pegou o fio do microfone e puxou pelo fio. Quando ele puxou o microfone pelo fio, eu pulei longe. Essa foi a minha estreia no gospel. E não tinha TikTok, graças a Deus, nem YouTube, nem internet, nem nada na época, porque senão com certeza eu ia viralizar e não ia ser legal. E ali naquela hora, uma pregadora que estava lá presente levantou e falou: pode deixar que eu expulso. Aí eu olhei para ela e falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu não estou endemoniada, eu tomei um choque. Nunca vi alguém se recuperar tão rápido de um choque. Ana também foi confundida com uma bêbada, mas na verdade ela estava derramando o coração dela diante do Senhor. Porque tem hora que a dor é tanta, que a angústia é tanta, que não temos palavras, não temos o que dizer, não é, Débora? Não temos nem vontade de orar, não temos palavras bonitas para expressar para o Senhor. A boca dela se movia, mas ninguém estava entendendo o que ela estava falando. E Eli se aproxima dela, e eu imagino que ela deve ter pensado: lá vem o sacerdote, certamente ele vai me dar uma palavra de encorajamento, uma palavra profética. Ele falou assim: para de beber, sua bêbada, afasta esse vinho de você. E aí ela teve que se explicar ainda, para ficar pior a história dela. Além dela não ter filhos, além dela ter uma rival que a provocava, além dela ter que passar por toda essa humilhação, ela ainda é confundida pelo pastor com uma bêbada. Mas naquele momento, ela explica para ele que ela só estava derramando seu coração diante de Deus. Ei, querido, querida, será que tem alguém aqui nessa noite disposto a derramar o seu coração diante do altar do Senhor? E a Bíblia diz que quando Eli entendeu o que estava acontecendo, ele liberou sobre ela uma palavra: que aconteça o que você deseja. Vai, receba a tua bênção, receba aquilo que deseja o teu coração. Ele liberou uma palavra profética sobre a vida dela. Eu acredito no poder que as palavras proféticas carregam, principalmente aqui dentro da casa do Senhor. Quando você entrar aqui por essas portas, nesse ambiente profético, fique ligado em tudo que está acontecendo, fique ligado naquilo que o pastor está dizendo, fique ligado naquilo que o grupo de louvor está cantando. Porque em um ambiente profético há um movimento sobrenatural favorável a um milagre. E toda vez que eu entro na casa de Deus, eu entro com a expectativa de que haverá um mover profético que vai liberar um novo milagre sobre a minha vida. Eu vim, claro, cultuar a Deus, entregar a Deus o meu culto, mas quem vem adorar a Deus não sai vazio, não sai vazio. Você não vai sair daqui vazio em nome de Jesus. Ana não saiu vazia. A Bíblia diz que ela saiu com o seu semblante transformado. Ela não estava grávida ainda, ela ainda não tinha tido o seu problema resolvido, mas ela saiu com o semblante transformado, porque ela foi tomada pela presença. Isso me faz lembrar um dos salmos mais lindos da Bíblia, que eu cresci ouvindo meu pai pregar. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que lugar é esse? Que esconderijo é esse que nos faz descansar? Porque eu quero estar nesse lugar. Não é um lugar físico, não é um lugar visível, não é um lugar palpável. O esconderijo do Altíssimo é uma presença, e essa presença está disponível nessa noite para quem quiser acessar a presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que te cerca, aquele que te guarda, aquele que vai na tua frente, aquele que está ao teu redor, aquele que está ao teu lado direito, do teu lado esquerdo, aquele que o Salmo 91 diz:
10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh Débora, quantos e quantos cairão ao teu lado esquerdo, ao teu lado direito, mas Deus te manteve de pé até aqui, para testemunhar das grandezas de Deus na tua vida. E Deus vai fazer isso com você também. Segura aí essa palavra de vitória. O aniversário é da Débora, mas o presente é para nós, porque Deus está aqui. Quem é que está sentindo a presença dele aqui nessa noite? Muitas vezes, e essa palavra aqui foi a que mais queimou no meu coração nessa hora, as pessoas elas vêm com soluções imediatas para problemas muito complexos na nossa vida. E Eucana tentou fazer isso. Eucana chegou diante de Ana e disse: mulher, eu não sou suficiente para você, eu não sou melhor do que 10 filhos, por que você está chorando? Por que você está com esse semblante tão triste? Alguém já chegou para você no momento de dor e já tentou trazer uma solução imediata para algo que era complexo na sua vida? Alguém já passou por isso aqui? Bem-vindo ao clube. Eu lembro que quando eu me despedi do meu filho, não perdi, porque a gente só perde quando não sabe onde está, mas eu sei que o meu filho está com o Senhor. Mas quando eu tive que me despedir do meu filho de 17 anos e 11 meses, e eu passei pelo pior momento da minha vida, algumas pessoas chegavam com respostas, com métodos, com uma cartilha do consolo, da cura. Faça assim que vai dar certo, que essa dor vai passar mais rápido. Ou alguém vinha e dizia assim: o que será que você falou, hein, que liberou esse espírito de morte para agir na sua casa? Eu tive que ouvir isso. Será que foi algum pecado que não foi confessado? Amados, tem situações na nossa vida que nós jamais teremos explicações para elas. Mas o que eu vejo é que algumas pessoas, até mesmo com boas intenções, elas tentam te ajudar porque elas não querem entrar na tua dor. É muito difícil você achar um amigo que esteja disposto a ficar quietinho do seu lado, calado, esperando a tua dor daquela hora passar. Os amigos de Jó, enquanto eles estavam ali calados durante 7 dias, foi bênção. O problema se instalou na hora que eles começaram a abrir a boca para dar pitaco e falar o que Deus não mandou. E muitas vezes até as pessoas que nos amam, elas dizem coisas querendo nos ajudar, que ao invés de nos ajudar, nos empurram para mais fundo ainda do abismo. Essa observação de Eucana, com certeza, não consolou Ana. Mas eu acredito que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui nas minhas conjecturas, na maneira como eu leio, nas entrelinhas, isso aqui não está na Bíblia, mas eu acredito que Ana ficou indignada e falou: eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer algo, porque o meu marido é muito amado, ele é muito importante para mim, mas ele não tem a plenitude daquilo que eu preciso. Aquilo que eu preciso está em Deus. Aquilo que eu preciso com certeza não está também na minha promessa, porque se estivesse, ela não teria dado o filho que Deus daria a ela. Ela foi capaz de entregar a Deus aquilo que Deus nem havia dado a ela ainda. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Na verdade, o que eu vejo aqui é Deus preparando uma mulher para gerar aquele que seria um profeta, aquele que seria um homem de Deus, um pregador respeitado, que ungiria o primeiro rei de Israel, e não poderia ser qualquer mulher. O Senhor me toca para te dizer nessa noite: se a dor está te esmagando, se a dor está te pressionando de alguma maneira, se você está se sentindo
destruído, esmigalhado por essa situação, pode ser que Deus esteja apenas te forjando para algo tão grande, tão maravilhoso, que você não pode nem sequer imaginar. Ontem eu estava numa conferência lá na igreja da Cassiane, e o pastor Vitor Hugo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: mulheres, quanto tempo demora para fazer um arroz? Quanto tempo demora para fazer um arroz, vocês que cozinham? Uns 20 minutinhos, numa panela normal, né? E numa panela de pressão? Pois é. Então, quando Deus te coloca sob uma pressão muito grande, fique tranquila, porque Ele está acelerando o processo. Ele está acelerando o processo. Quando chegar no nível em que você disser: eu não aguento mais, pode começar a celebrar, porque está perto, está perto, está perto. Tem vitória chegando, tem bênção muito perto de acontecer na sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Eu quero concluir dizendo que, quando eu pensei que eu tinha que ter uma resposta, que eu tinha que ter um porquê para tudo que eu estava vivendo, porque foi uma tempestade atrás da outra, na minha história, na minha vida, e não tem sido fácil, eu recebi uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês como um presente, porque hoje é aniversário da Débora, e ao invés de dar esse presente só para ela, eu quero dividir com a igreja, uma chave. Eu recebi uma palavra de um homem de Deus que disse assim: Exla, pare de ficar perguntando para Deus o porquê da sua dor, da sua luta, e comece a perguntar todos os dias: Deus, o que eu faço entre hoje e a eternidade? Você não sabe quando vai ser o último dia da sua vida, então viva o dia de hoje como se fosse único. O fato de você saber que um dia você não vai mais sofrer, não vai diminuir a tua dor de hoje, a tua saudade, não vai. Mas o fato de saber o que Deus quer para a sua vida, e o fato de saber que você está alinhado ao propósito de Deus para esse tempo e para essa geração, vai te fortalecer e te dar graça para seguir em frente. E eu vim aqui para dividir com você essa força, esse encorajamento. Assim como Deus derramou sobre a minha vida a certeza de que o milagre sou eu, antes de eu ser consolada, e já se vão 10 anos que o meu filho se foi. Quando que eu poderia imaginar que depois disso eu escreveria canções, eu gravaria músicas que seriam lançadas em plataformas digitais, eu escreveria livro? Quando que eu ia imaginar que eu seria consagrada pastora, que eu estaria aqui hoje num culto de gratidão a Deus pela vida da Débora? Eu que pensei que passaria o resto da minha vida em luto. Eu vim aqui para te dizer que a sua luta tem prazo de validade. E se você escolheu chorar no altar de Deus, se você escolheu estar na presença de Deus, vai ter dia de festa para você também. Não é só para Débora, não é só para a família do pastor Jamute. Vai ter dia de vitória para você também. Assim como Deus me consolou, assim como Deus me levantou, assim como Ele tem me dado graça para viver com alegria, com abundância de vida, sonhando com amanhã, projetando sonhos para o meu futuro. Você não vai viver aos pedaços, você vai estar inteiro para viver o próximo milagre. Eu profetizo isso sobre a tua vida.